que, graças a Deus, tem vindo aqui na nossa igreja grandes servos de Deus para trazer o recado do Senhor aos corações de todos que aqui. E eu louvo ao Senhor por essa bênção de ter o pastor Carlos Antônio como pregador nesses dias de conversa. Ontem o Senhor usou para falar a cada um dos nossos corações. Hoje no culto matutino também Deus falou através dele. Hoje no programa da rádio, quem ouviu o programa também ouviu a mensagem que Deus teve para o seu coração. E em cada lar que nós podemos chegar hoje visitando, também recebeu uma palavra do Senhor. E agora, ele como servo de Deus, como homem usado agora nas mãos do Senhor, há de nos trazer um recado para os nossos corações. Pastor Carlos, que Deus te abençoe e que o Senhor use nesse momento. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com nós todos. Amém. Uma das coisas boas da vida é fazer amigos. E o pastor de vocês, apesar de novo, ter tomado muito cascudo meu, muito puxão de orelha, mas eu fico alegre e feliz, como um pastor mais velho, como Paulo e ele, como Timóteo, ver o crescimento e o caminho que ele andou. Isso enche meu coração. Eu estava dizendo para ele se ele deixou aquela mania. No tempo que ele viveu conosco em Jerusalém, ele acordava bem cedo e escrevia uma carta. Quando era 10 horas, escrevia outra carta. Quando era meio-dia, escrevia outra carta. Quando era 3 horas da tarde, escrevia outra carta. E 5 horas, escrevia outra, para ir para o seminário e botar tudo no correio. Eu não sei se você respondia todas, minha filha, a não ser que você não tinha o que fazer. Você continua do mesmo jeito. Nós vamos nos colocar em pé e abrir a palavra de Deus. A partir do verso 36. Atos 2:36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, confundiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Este mesmo Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O senhorio de Cristo. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, nós cremos na instrumentalidade da Tua palavra. Ela é como espada bigúmia, porque ela pode discernir as intenções da nossa mente e da nossa alma. Ela é mais penetrante que espada alguma, porque ela pode discernir todos os nossos pensamentos. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir, para que o homem seja perfeito em ti. Seca-se a erva murcha a flor, mas a tua palavra permanece para sempre. Nós queremos que essa palavra hoje à noite caia em boa terra e venha produzir muito fruto, que nós sejamos edificados e os amigos sejam resgatados. É a oração que nós fazemos e já pela fé agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar. O senhorio de Jesus. Um dia eu me detive com essa expressão e eu fui examinar a palavra. E chegamos à seguinte conclusão: que a palavra Senhor do Novo Testamento, do original grego Kyrios, esta palavra Senhor hoje
Isto é, ele era o número 1. E este homem era conhecido no mundo como César. Então, somente César, no tempo de Jesus, poderia ser chamado de Kyrios, de Senhor, com letra maiúscula. Os demais eram servos, e ele, César, era Senhor. Tanto é que quando um soldado romano passava em qualquer lugar, em qualquer província, onde a hegemonia e o poder romano dominava, graçava e esvaziava as demais nações, quando ele passava, ele dizia: Kyrios Kaiser, isto é, César é meu Senhor. E a outra pessoa, a outra transeunte, como nós passamos aqui nessa cidade, falamos: bom dia, como vai? Naquele tempo não tinha bom dia nem como vai, era Kyrios Kaiser, César é meu Senhor. E a outra pessoa respondia: Kyrios Kaiser, César é meu Senhor. Sim, ele é meu Senhor. Quando veio então Jesus, quando veio o Evangelho, quando veio o ensinamento, e quando os apóstolos estão pregando, estão dizendo: Deus o fez Senhor e Cristo. Sabe o que é isso? Para contrapor a todo modo de viver, a todo comportamento, a toda linhagem que pensava de que César era o Senhor. Quando então o soldado romano passava e dizia: Kyrios Kaiser, César é meu Senhor, e que a pessoa era uma cristã ou era um cristão, porque a palavra cristão significa pessoa de Jesus, sabe o que o cristão dizia? Ele respondia: Kyrios Jesus Christos. Sabe o que ele estava dizendo? Não é César que é meu Senhor é Jesus Cristo. Sabe o que isso acontecia? Ele pagava com a vida, porque ele era a quinta coluna, era traidor, e estava elegido um outro Senhor, que não era César, o imperador, o governador romano. Ele elegeu para a sua vida outro Senhor, e ele agora tinha Jesus Cristo como Senhor. Por isso, amados, quando nós lemos o Novo Testamento e vamos para o original, nós descobrimos que a palavra Jesus como Salvador, a palavra solteria, salvação, e a palavra Salvador, solte, só existe no Novo Testamento 16 vezes. Chamando Jesus de Salvador, só tem 16 vezes. Quando a palavra vem de Gástalos, se referindo a Jesus como mestre, só tem apenas 64 vezes. Falando de Jesus como mestre, como Maria chegou e disse: Rodidação Palestina e Punesse, o mestre está aqui, te chama. Essa palavra mestre só existe 64 vezes. Mas quando estudando o Novo Testamento, eu descobri que no Novo Testamento tem 650 vezes a palavra se referindo a Jesus, Senhor, Kyrios. Então a palavra de peso na história da revelação do Novo Testamento era Jesus Cristo como Senhor. Agora nós podemos compreender, irmãos, por que nós cantamos no início do culto e por que se leu isso, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Sabe qual é o problema hoje? O grande problema hoje é que nós não compreendemos o senhorio de Cristo. Nós queremos Jesus como nosso mestre. Queremos. Todo culto de oração, em qualquer igreja que eu faço nesse Brasil afora, na hora do culto de oração: ó Jesus, toca com o teu Bálsamo Santo, me cura da eternidade. Jesus como mestre dos nossos traumas emocionais, psíquicos, físicos, orgânicos.
dia havia uma jornada de leitura da Bíblia durante o dia, e uma irmã chegou mais ou menos 10 horas, e eu disse: minha irmã, a senhora já preparou tudo para mim? Eu disse: não, pastor, eu deixei a panela de pressão no fogo. Quem toma conta? Ele disse: pastor, a minha irmã não tem uns 8 minutos de que disse: pastor, mas eu deixei Jesus tomando conta da minha panela de pressão. Eu disse: você vai tomar conta da sua panela de pressão? Jesus não é seu empregado? Querem que Jesus ficasse na casa dela, tomando conta da panela de pressão dela, enquanto ela vinha ler a Bíblia. Jesus não é nosso office boy, nosso menino de recado. Ele é o Senhor da nossa vida. O Evangelho é cristocêntrico. Isso é Cristo está no centro. Hoje tudo está mudado. Eu vi um pregador certo dia, quando terminou o sermão, disse: olha, você quer aceitar Jesus? Não precisa largar nada não. Vem com um cassineiro, vem com seus filhos, vou cortar a cadeira de cigarro. Venha assim mesmo, venha ficar aqui conosco. Não precisa você deixar nada. Jesus disse o contrário: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Jesus não está mandando ninguém deixar pai e mãe. O que ele está dizendo é que não pode haver confronto, não pode haver competição entre pai e mãe e ele, porque ele é Senhor do pai, da mãe e também seu. Você precisa hoje à noite fazer de Jesus Cristo Senhor da sua vida. Não Salvador, não somente médico, mas aquele que é Senhor. A igreja primitiva orava diferente. Quando a igreja primitiva orava, meus irmãos, é algo impressionante. Eles estavam presos porque falaram no sinédrio. Meus irmãos, e a palavra deles no sinédrio foi que eles olharam para um homem que já estava completando 40 anos naquele estado, e eles disseram: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E eles ficaram presos. E diz a palavra de Deus que quando tomaram conhecimento, eles foram orar. E disse: agora, pois, ó Senhor Quírios, olha para as suas ameaças e concede aos teus tolos, aos teus servos, aos teus escravos, que falem com toda intrepidez, com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estende a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, anunciando com intrepidez a palavra de Deus. Não diz: Senhor, retira de nós a aprovação. Diz: Senhor, dá-nos capacidade de nós sairmos e continuarmos anunciando que Tu és Senhor. Nós queremos um evangelho da caixinha de promessa. Meus irmãos, ultimamente o povo de Deus não lê Bíblia. E a Bíblia do povo de Deus tem sido aquela caixinha de promessa. Sabe por quê? Naquela caixinha de promessa só tem versículos gostosos da Bíblia. Aí a minha Bíblia, eu saio de manhã, tiro um versículo da Bíblia. Quando volto ao almoço, na hora de sair, tiro outro. Quando volto à noite, tiro outro. Na hora de dormir, tiro outro. Meus irmãos, quando Jesus Cristo se torna Senhor da nossa vida, vamos lembrar de Mateus 5: bem-aventurados que choram, porque não deixa só o pastor falar não, minha gente. Eu pergunto ao pastor: por que o senhor não, quando prega, não manda o povo falar disso? Então, um trabalho tremendo. Porque meus irmãos, meu rebanho, quando eu falo, como termina o versículo da Bíblia? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados limpos de coração. Coisa gostosa, não é não? Gostosa, né? Agora, irmãos, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai. Quem é de nós que fica feliz da vida quando alguém levanta uma calúnia contra nós? Diz uma mentira descabida, deslavada contra nós. E ele disse assim: alegrai-vos e exultai. Quando mentindo
pastores, eu aprendi a dura pena que ter autoridade espiritual diante de Deus. Como pastor, eu confesso nunca me defendendo. Se alguma ovelha, se alguém levantar, falar alguma coisa contra mim, eu não abro a boca, não digo palavra alguma, porque a minha justiça é o Senhor. Eu não faço justiça às minhas próprias mãos, nem tampouco prego um sermão para responder a alguém alguma coisa que falou contra mim, porque eu começo a orar e pedir a Deus misericórdia por aquela pessoa, porque ele não se levantou contra mim, mas contra o Senhor a quem sirvo. Nós queremos um evangelho tipo lâmpada de Aladim. Lembra a história de mil uma noite de Malvatarã? Lembra? Lá estava aquela lâmpada e o gênio vinha, ó, esfregava e saiu o desejo. Eu vi uma irmã orando e ela orava assim: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe Joãozinho, eu quero que o Senhor abençoe Marininha, eu quero que o Senhor abençoe José. Eu vi, falou os 12 meninos que ela tinha em casa, e cada problema de cada menino. E ela era uma fazendeira. Disse: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe o meu vaqueiro, ele ia trocar bem cedo, ele ia rebanhar a vaca. Senhor, abençoe que as vacas dêem muito leite. Senhor, abençoe os outros que já estão lá esperando leite para fazer requeijão. Abençoe aqueles que vão pegar com o requeijão e levar para a cidade. E meus irmãos e a irmã rapidinho e orando. Depois disse: Senhor, abençoe meu cachorrinho que está doente. Meus irmãos, quando terminou tudo, ela disse: por amor de Jesus. Meus irmãos, essa oração é por amor dela. De Jesus o quê? Nós queremos Jesus para tudo, menos para o Senhor. Uma mãe estava em dificuldade, o menino dela comia muito. Comia mais do que na casa do pastor, não uma casa para comer, uma casa do pastor. Toda hora que ele comia. Eu só costumo comer quando estou pregando, depois do culto 10 horas da noite, mas se querem fazer comer. E o menino disse: mãe, eu quero merenda. E a mãe tinha no fundo do pote dela de geleia uma laminha assim de geleia. E tinha uma vasilha em cima, uma lata de farinha cheia de pão seco, coisa da costa de baiano. E ela passou uma camada bem fina de geleia em cima do pão seco. E o menino foi para lá, correu e voltou. Aí a menina voltou dizendo assim: ah, mãe, gostei demais da merenda, manda mais. A mãe disse: ah, mãe, assim, não vai ter mais pão no livro, esse menino come demais, eu vou dar sempre como sei para ele com geleia. Aí quando chegou com a banda de pão inteiro, ele disse: menino, disse: não, mãe, eu só lambi a geleia, o pão vai ficar. Então nós temos o evangelho assim, só a geleia do evangelho, só as coisas boas, só. Na hora que vem a aprovação, na hora que vem a dificuldade, olha, arrumamos a viola, vamos tocar em outro lugar. Não queremos Jesus Cristo como Senhor. Pois Jesus olhou o que é para o final disse: quem quiser me seguir tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. O que eles disseram? Duro é esse discurso. Quem poderá ouvi-lo? E muitos se retiraram, porque eles não queriam Jesus como Senhor. Agora, irmãos, eu compreendo. Por que aquele moço rico chegou e disse: que devo fazer para entrar a vida eterna? Ele sabia Jesus como Salvador. Aí Jesus chamou e disse: não, você que é a vida eterna, conhece os mandamentos? Ele disse: sim. Que leis? Meus irmãos, era um judeu praticante. E o judeu praticante trazia na sua indumentária, ali na filactéria, olha, da sua roupa, os mandamentos escritos. E ele leu e disse: olha, Senhor, esses mandamentos aqui eu cumpro desde a minha mocidade. Pois eu disse: pois então falta de uma coisa. Sabe o que faltava? Eu ser o Senhor da sua vida. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e segue. E diz que ele saiu triste e não seguiu a Jesus, porque ele tinha um outro Senhor, que era a sua riqueza. Por isso Jesus disse: nós não podemos servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon, ou a Deus ou os bens, ou a riqueza. Eu preguei um dia errado, porque eu abri a palavra de Deus em Mateus 13, 44, 45, irmãos. E meus irmãos, um dia eu peguei um sermão, que vergonha eu tenho hoje. Não tem sermão, de vez em quando a gente fica envergonhado. E eu fiquei com eles. Meus irmãos, em Mateus 13, 44, 45, diz outro assim:
O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, em que o homem, ao descobrir, esconde. Então, movido de grande alegria e gozo, vai vender tudo quanto tem e compra aquele campo. Eu preguei no sermão que o tesouro era eu. E meus irmãos, não é isso não. O tesouro lá é ele do Senhor. Eu é que tenho que me dispor de tudo para dizer. Vamos imaginar. Esse banqueiro da parábola é Deus o banqueiro. E eu chego lá, Carlos Antônio dos Santos, chego lá e digo: Senhor, quanto custa essa joia que eu vi dele? Ele diz: quanto é que você tem aí no bolso? Eu meto a mão no meu bolso. Aí eu digo os trocadilhos, né? Que para quem é longe, precisava de dinheiro, eu digo: tem 1, 2, 3, 4, 5, que o vento não sofre, né? 6, olha, e mais 4. Então eu tenho, 55, 59. Senhor, eu tenho aqui 59 reais. Ele disse: e o que mais você tem? Senhor, eu tenho aqui esse talão de cheque. Quanto é que você tem? E ele volta e olha no canhoto. Senhor, a coisa não está pouco lá não. Isso não está não, Senhor. Ele disse: mas vem aqui, assina aqui embaixo. Aí eu assino e disse: Senhor, quanto é que eu preencho? Ele disse: não, preenche o talão de cheque todo. Senhor, e quanto é que eu coloco? Ele disse: não, toda a reserva sua, todo mês que entrar no banco, entra na transação desse negócio. E o senhor tomou o dinheiro que eu tenho no bolso para voltar para Salvador e tomou a reserva que eu tenho no talão de cheque. Como é que eu vou voltar para casa? Aí você tem casa? Diz: pois a casa também entra na transação, passa para casa. Eu disse: Senhor, e então agora que eu vou morar com minha mulher e meus filhos, eu vou morar numa barraca de acampar? E você tem barraca de acampar? Eu disse: a barraca de acampar entra na transação também. Senhor, então agora eu vou morar dentro do meu carro, e se você tem carro? Eu disse: o carro também entra na transação. Eu tirei a chave do carro e botei. Senhor, e agora para onde eu vou com minha mulher e meus filhos? E você tem mulher e filhos? Diz: tem, pois sua mulher e seus filhos também entram na transação, passa para cá. Irmão, fiquei sem dinheiro no bolso, sem dinheiro no banco, sem minha barraca de acampar, que eu sou índio, acabou, posso de fumar, passa um mês, uma semana, fiquei sem minha barraca de acampar, fiquei sem meu carro, fiquei sem minha casa, fiquei sem minha mulher e meus filhos. Desertou-me de tudo, fiquei sem nada, irmão. Meus irmãos arriscados, ainda falta uma coisa. Mas quero ver o que vai tomar mais. Não chama mais nada, irmão. Quem é que falta? Quem é, irmão? Fala. Eu. Você entra também na transação, rapaz. Passa pra cá. Aí eu meti a mão no bolso, ó, tirei a carteira de ministro. Seu ministério também entra na transação, meu filho. Aí tira, olha, documento, crédito, lá vem, carteira identitária, cartão de carteira, entra tudo na transação. Fiquei sem nada. E ele me perguntou: de quem é isso? Deus, porque eu, para conseguir ao Senhor, me despojei de tudo, perdi tudo, não tenho mais nada. Ele disse: pois meu filho, toma de volta o seu dinheiro, seus 69 reais. Toma de volta seu talão de cheque assinado, toma de volta os documentos do seu carro, toma de volta a sua barraca de acampar, toma de volta o seu carro e a sua casa, toma de volta você mesmo, seu documento. De quem é tudo isso? É Deus, Senhor. Pois então, Carlos, volta agora lá e administra tudo, porque tudo que você tem pertence a mim. Jesus Cristo é Senhor da sua vida, do seu emprego, dos seus bens, da sua mulher, dos seus filhos. Nós não compreendemos hoje que Jesus Cristo é Senhor. Por isso nós vivemos a vida dessa maneira. Meus irmãos, o doloso, o escravo, perdia a sua identidade, perdia o seu nome, e ele tinha uma marca, ele tinha algo pendurado no seu pescoço, na sua orelha,